Oxigenando Ideias para a Saúde apresenta novo episódio sobre inovação na saúde. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Eu sou Eduardo Mangione, CEO da ePharma, e convido você para se conectar às tendências e novidades junto aos protagonistas que estão transformando o mercado de saúde no Brasil. Voltamos com a segunda parte da entrevista com Gustavo Araújo, cofundador do Distrito, um dos maiores hubs de inovação na América Latina. E agora, ele volta ao Oxigenando Ideias para falar um pouco mais sobre inovação, health techs, desafios, oportunidades e futuro. Seja bem-vindo de volta, Gustavo Araújo. Nessa segunda parte, falaremos sobre como as health techs estão impactando as mais diversas áreas de saúde no Brasil e sobre como esse fato está mexendo com o cenário do setor de saúde do país. A evolução das health techs impacta a nossa vida e a vida das empresas de saúde. As empresas tradicionais que não buscam inovação estão ficando para trás. Mas como casar tradição, inovação e tecnologia nesse ambiente de startup, Gustavo? Legal. Eu acho que tem uma coisa aqui que é fundamental, que a gente começa a ver quando um primeiro player do mercado começa a fazer e começa a se distanciar dos outros, né? Que é você, basicamente, construir um ecossistema de produtos e serviços para deixar de empurrar produto para o mercado e passar a resolver o problema do seu cliente. Então é diferente quando você tem uma mentalidade de empurrar produto para o mercado, né, e de venda muito hard ali, e quando você quer de fato resolver o problema. Por quê? Quando você está pensando em resolver o problema do teu cliente, o seu produto sozinho normalmente não é suficiente. Então você vai precisar buscar construir um ecossistema de produtos e serviços em volta dele. Tá, vamos dar um exemplo aqui, né? Então, se você, por exemplo, vai dar acesso vai colocar um medicamento no mercado, não adianta só você empurrar esse medicamento para o mercado, né? Você vai provavelmente precisar educar médicos e pacientes sobre como usar esse medicamento. Essa educação pode ser feita com startups, health techs, enfim, edtechs, que vão te ajudar, né, a levar esse conteúdo e essa educação nos mais variados formatos. Você vai precisar, provavelmente, se for um medicamento caro, de financiamento para isso, né? Então, assim, como é que a pessoa pode ter acesso, né, e fazer caber no bolso dela o tratamento que ela precisa fazer? Então, se você tiver também um ecossistema de fintechs, de, enfim, serviços que dão acesso ao financiamento, você provavelmente vai conseguir fazer com que esse produto chegue a mais pessoas. Você tem, eventualmente, serviços correlatos, né? Porque às vezes você tem um tratamento, mas esse tratamento sem uma nutrição, né, sem um serviço nutricional, ele é muito menos efetivo. Então, você vai lá e pluga um serviço nutricional para que o desfecho do tratamento com o seu medicamento seja, né, mais eficiente. Então você está vendo como é diferente a postura de você empurrar produto e resolver problema? Então, quando as empresas começam a mudar a postura para resolver o problema do paciente, elas percebem que elas precisam criar todo um ecossistema de serviços e tecnologias em volta daquele produto. E o que a gente está vendo é que o paciente, a competitividade do mercado e o paciente está indo, obviamente, para o ecossistema mais forte. Então, a gente deixou de ter uma farmacêutica competindo com a outra. É o ecossistema de uma farmacêutica competindo com o ecossistema da outra, né? E o paciente, o médico, ele vai para o ecossistema que resolve mais o problema dele, né? Independente do produto que faz parte ali da equação. Então, a gente tem, inclusive, você até opta por produtos que você nem acha tão bom, mas aquele ecossistema, ele resolve muito mais o teu problema, você vai para lá, e o produto ele faz parte do todo. Então, só para pegar um exemplo de outra indústria aqui, a gente estava com a turma da Volkswagen Caminhões outro dia, e a gente estava falando, não precisamos nem ter, o caminhão da Volkswagen é muito bom, né? Mas você não consegue ser o melhor em todas as linhas. Mas às vezes você nem precisa ter o melhor caminhão. Se você tiver o ecossistema de frete, a assistência de saúde que o caminhoneiro autônomo não consegue ter, um negócio de serviços financeiros para o caminhoneiro, que, by the way, é super fiel ao serviço financeiro. Você começa a resolver o problema do caminhoneiro e o caminhão é um pedaço da resolução do problema. E aí ele vai optar pela tua marca porque lá ele tem um ecossistema mais forte. Então, nesse seu racional, só te fazer uma pergunta no meio aí, te interrompendo. Mas a gente sabe que existe ideia da importância do first mover. O first mover, né, aquele que começa primeiro, o pioneiro, ele acaba tomando uma grande fatia de mercado.
Mas no seu raciocínio, ele está falando, não é exatamente assim. Não basta ser só o first mover, né? No final, o consumidor, o paciente, quem seja, vai escolher o ecossistema que melhor resolve talvez a dor, ou melhor montado, em que ele vai encontrar mais soluções para ele. Então tem que focar um pouco na qualidade, é isso que você está dizendo? É legal você ser o first mover, mas a gente vê que na história vários negócios, né, são vencedores e não foram first mover, vamos dizer assim. Então, né, aquela história lá do Facebook, que tinha o Orkut antes, que não acertou, É né, do verdade. Google, que tinha lá o AOL antes, que também não tinha acertado, e por aí vai. Mas a questão, eu acho que para as empresas é você conseguir ter uma esteira de inovação rápida e eficiente. Por que uma esteira? Porque você precisa fazer o chamado do fail fast. Porque acho que o mundo não necessariamente dos first movers, mas sim dos first, dos que acertam primeiro. Os first Então, learners, talvez, os que dos aprendem first primeiro. learners, os que aprendem primeiro, exatamente isso. Boa. Então, e como é que você faz para aprender rápido e aprender primeiro? Você precisa ter esteiras de experimentação, né, no seu negócio. Vamos pegar aqui um outro caso real, tá? Caso de Ambev. Brasil, hoje a Ambev é dona do BIS, né, que é o maior e-commerce B2B do Brasil. Mas ele é também pelo tamanho, hoje eles transacionam lá 40 bilhões de reais por ano. Virou um monstro esse negócio. Esse negócio, ele é o terceiro maior e-commerce do Brasil. O que é o BIS? O BIS é um negócio começou para tirar pedido do restaurante e do bar. Né? Então é um e-commerce que, em vez do dono do restaurante deixar lá o pedido com o vendedor, ele vai pelo e-commerce e põe o pedido do que ele precisa. Legal. O BIS depois falou, mas o problema desse dono do restaurante não é só pedir Ambev, ele também tem problema para pedir orégano, produto de limpeza, arroz, feijão, enfim, outros insumos. Falou, legal, vamos colocar lá. Eles fizeram isso através de uma startup. Entre parênteses aqui, uma startup que foi residente nossa, Menu.vc, uma startup de marketplace, que hoje é toda a perna de marketplace do BIS. Então, hoje o BIS, ele vende não só bebidas, mas também outros produtos lá do mercado em geral para o dono do bar e restaurante. Mas legal, mas o problema do dono do bar e do restaurante não é só comprar, nem só comprar produto Ambev, nem só comprar produtos em geral. Ele também tem problemas de serviços financeiros. E aí a Ambev foi lá e fez o BIS Bank. Então hoje a Ambev dá uma conta corrente, faz adiantamento de recebível, né, dá cartão de crédito, tudo para o dono do bar do restaurante lá. Paga já a conta de água, luz. Mas legal, mas o problema do dono do bar e do restaurante não é só serviço financeiro e comprar. É também trazer cliente para dentro. Como é que eu ajudo o meu bar e restaurante a estar cheio? E a Ambev adquiriu o Gerin, que é uma startup que faz aquela reserva. Quando você vai num restaurante e deixa o seu telefone na lista de espera, né? Aquele lá, um desses aplicativos é o Gerin, uma startup que foi comprada pela Ambev. Por quê? Com o seu dado lá, ele sabe que você foi naquele restaurante aquele dia e a Ambev consegue, através do Gerin, te sugerir outros bares e restaurantes para você ir perto de onde você mora, ou perto de onde você trabalha, ou com um perfil parecido, por aí vai. Então, hoje o Gerin está assentando mais de 500 mil mesas por mês em clientes da Ambev. Então, a Ambev ela deixou de competir no produto com a concorrência e passou a competir no ecossistema. Hoje a Ambev ela abraça o dono do bar e do restaurante com serviços, startups e tecnologias para insumos, serviços financeiros, faturamento, enfim, por aí vai. Né? E é para lá que o dono do bar e do restaurante vai, porque é lá que ele resolve o problema. Né? Então, o que eu digo aqui para as empresas, né, se o seu concorrente já fez esse movimento de construir ecossistema, construir plataforma, né, e migrar a competição do teu mercado para o ecossistema, deixar de competir de empresa para competir de ecossistema para ecossistema, você está em problema. Então você tem que mover rápido, porque é muito... Se a gente já acha que competir contra uma empresa é difícil, competir contra um ecossistema é mais difícil ainda. Vamos pegar exemplos que já chegaram lá. Né? Como é que você compete hoje com o ecossistema da App Store aqui? Né, de desenvolvedores criando software para a Apple. Como é que você compete com o ecossistema do Android? Como é que você compete com o ecossistema de sellers da Amazon? Então, Aí assim, tem o famoso ciclo virtuoso, né, que começa a escalar e trazer benefícios em cima de benefícios, que realmente é algo quase exponencial, fica muito difícil. Né? Exatamente. Então, você criar hoje um ecossistema de tecnologias através de startups em volta do teu negócio é algo que pode te levar para uma posição de player dominante, seja lá qual for o mercado que você está atuando. Né? Então, esse acho que é uma movimentação característica da nova economia. As empresas mais valiosas do mundo
né? Pegar lá a Apple, Amazon, enfim, que a gente está falando agora aqui, Meta, elas perceberam isso em 2000, né? Tudo bem que o Facebook é depois disso e tal, mas essa leva das empresas mais valiosas do mundo, elas perceberam isso muito cedo e muito antes das outras. E elas estão onde estão, valendo $1 trilhão, porque os ecossistemas em torno delas valem $1 trilhão. Então, a pergunta que eu deixo aqui para quem está ouvindo o nosso podcast é: como que você vai construir em volta do teu negócio, em volta da tua empresa, do teu produto, um ecossistema de $1 trilhão? E é isso, a gente está vendo assim, a maior migração, o dinheiro está mudando de mão, né? A gente está vendo a maior migração de riqueza que a humanidade já viu, né? Não foi tão grande nem na primeira, nem na segunda revolução industrial, igual o tamanho que a gente está vendo agora. Então, porque o cliente está migrando, né? Ele está saindo de negócios tradicionais e indo para negócios de nova economia. Não, eu acho que o seu exemplo da Ambev foi super interessante para a gente entender um pouco o que significa colocar o cliente no centro. Muita gente está começando a falar isso, né? Mas virou meio que um jargão e parece que toda empresa hoje coloca o cliente no centro. Só que aqui você vê a profundidade, né, a amplitude que isso quer dizer, impacta de uma maneira que muita gente acho que não consegue enxergar ainda, né? E é onde os que estão enxergando estão tomando vantagem, sem dúvida, fazendo a disrupção dos mercados, né? E aí, Edu, tem um ponto que eu queria falar, que são os dados, tá? Se é difícil você competir com um player que tem ecossistema, é tão difícil quanto você competir com um player que tem dados no core do processo de tomada de decisão. Então, pense o seguinte: se a Netflix está criando série com base no comportamento de uso do produto dos brasileiros, por exemplo, e as séries que lançam aqui já são feitas e construídas, né, com o tipo de emoção e de gosto que o brasileiro tem, imagina que a Ambev hoje, por sessão lá no BIS, ela gera 8.000 data points. Então, hoje, o volume de dados que ela gera de consumo, enfim, de tudo que esse ecossistema está trazendo para ela é tão grande que ela pode começar agora a construir produto, né, de acordo com o gosto, o uso, enfim, não só baseado em pesquisa de mercado, que isso acho que é um mecanismo mais tradicional, mas baseado em dados real time do que o mercado está pedindo para ela. Então, e aí fica mais difícil ainda de você competir. Então, você criar um ecossistema de tecnologia em torno do seu produto também de certa maneira, você ter mais dado sobre o teu cliente. Qual que é o problema que todo mundo que está no YouTube tem? Cara, o YouTube é que é dono do dado. Você está criando conteúdo lá para o YouTube, você tem um canal, é super legal, mas quem tem os dados da tua audiência e sabe exatamente o que ela quer é o YouTube. Isso gera uma barreira competitiva enorme também. São os famosos sinais, né? Muita gente está falando disso, né? Quais sinais que você está conseguindo ter de leitura dos seus consumidores, da sua audiência, e como que você usa esses sinais em prol do negócio. Bacana. E, Gustavo, o setor de health tech está amadurecendo, tendo crescido aí 5 vezes em volume de investimento no ano passado, como você comentou, né, segundo o próprio distrito. Você acredita que ainda existe oportunidade nesse mercado, similar à oportunidade que houve no Brasil, também como comentado, das fintechs de 2012 2015? Como que você analisa o cenário? Olha, eu vejo que o cenário de saúde no Brasil, ele tem, né, uma consolidação que vem em andamento aí há anos, então não vejo motivos ainda, né, dessa consolidação parar. Você vê aí, né, grandes movimentações lá, Intermédica, Notre Dame, né, mais recentemente aí Redditor com Sul América, enfim. Então eu vejo essa consolidação, mas ao mesmo tempo eu acho que existe uma oportunidade enorme em novos tipos de produto, porque a gente está consolidando ainda, né, mais do mesmo, ou seja, a gente está consolidando, e é óbvio que a competição fica mais difícil quando você tem esse movimento de consolidação, mas eu acho que tem startups e health techs que estão criando o produto que não era possível sem a tecnologia que existe hoje. E é aqui que está a real oportunidade. É meio que a inovação incremental contra a disrupção, né? Exato. É você criar hoje o produto que vai estar na próxima curva do mercado. Então, e aí eu vejo players que estão, claro, começando a receber mais investimento, né? Você tem aí um Doutor Consulta, você tem uma Alice, você tem uma Sami, né? Enfim, players que estão indo nessa linha da digitalização para tirar custo, para deixar, né, de dados, para deixar o sistema mais eficiente. Enfim, então eu vejo uma oportunidade muito, muito grande ainda. E aí, pegando carona nos seus comentários anteriores também do Brasil, que é o país das fintechs aí, né? Eu concordo 100% aí. Realmente foi
foi a área que a gente mais, talvez, se consolidou. Os serviços financeiros estão motivando a transformação e a inovação, sem dúvida. O que as health techs podem absorver desse mercado? Como que as health techs e as fintechs podem trabalhar juntas? Existe um movimento de união, na sua visão? Existe, já tem as Health Fintechs no mercado, que são justamente as fintechs já para a área da saúde, né? Então você tem isso, por exemplo, na China, esse é um mercado gigantesco, tem vários unicórnios, né, que são fintechs especializadas em serviços de saúde, principalmente aqueles que são eletivos, né, que não são cobertos pelo convênio. Então você tem aí, por exemplo, muita odontologia, você tem cirurgia de olho, né, oftalmo, você tem também toda a parte de cirurgia plástica, que obviamente não é coberta pelo convênio. Então esses mercados são os que precisam mais aí de serviço financeiro e é onde as fintechs estão crescendo mais, mas tem muita oportunidade, porque a gente realmente dá crédito, é uma das coisas que é um dos principais drivers para a gente aumentar a adesão aí, a inclusão na saúde. E voltando ao distrito, Gustavo, o distrito começou no final de 2014, começo de 2015, como uma comunidade de startups e um grupo de investimento anjo. Até que em 2018, né, tornou-se um hub, uma plataforma de inovação aberta, atendendo de um lado as corporações, como você comentou, de outro as startups. Você pode dar um overview rápido sobre as fases pela qual a empresa passou e quais são as perspectivas para o futuro? Legal. A gente, acho que agora, né, já há 1 ano e meio aí, a gente atingiu o nosso tão sonhado market fit, que a gente fala, que é você, né, encontrar o produto certo, no preço certo, para o mercado certo, enfim. Então, a gente, de coworking, né, entendeu que esse negócio não escalava, mas a gente aprendeu muito ali com as startups. Depois a gente migrou para uma consultoria de inovação, que aí também não escalava, porque a gente conseguia fazer projetos, né, dentro do tempo do nosso time ali, dos consultores. E aí a gente começou, então, por causa de uma dor da consultoria, que era a falta de dados, a construir dado e a migrar o distrito para uma terceira fase, que é essa fase que a gente está hoje, em que a gente já tem o Market Fit, que é uma fase de plataforma. Então, no que a gente acredita? A gente acredita que todos dentro da empresa podem e devem inovar. A inovação incremental, que é você melhorar o que você está fazendo, basicamente, ela é papel de todos. Então, assim, vendas deveria inovar em vendas, marketing deveria inovar em marketing, RH deveria inovar em RH, financeiro deveria inovar em financeiro, a fábrica na fábrica e por aí vai. Então, a inovação, a gente acredita que ela é descentralizada. E é assim que você consegue, de fato, transformar uma empresa. Quando a empresa ela tem a cultura, a educação sobre como conciliar a operação com a inovação, tem técnica para isso, você precisa aprender. Né? Então, assim, como um diretor de vendas, não é só querer entregar o número do mês ali e cuidar da operação. É como é que eu faço isso melhor? Como é que eu vendo para quem eu não consigo vender hoje? Como é que eu tenho maneiras mais eficientes, né, de nutrir o meu funil de vendas? Então, tem tecnologia para isso. Então, o diretor de vendas hoje, ele tem que ter essa ambidestria que a gente fala, que é você ser capaz de operar e inovar ao mesmo tempo. A gente tem um curso, tá, que a gente ensina isso, chama Líder Transformador, são 12 horas, para ensinar gestores, né, de todas as empresas clientes a como que ele toca e inova o business ao mesmo tempo. Então, acho que essa é uma fase que a gente está hoje, fazendo muita educação, e à medida que os executivos estão prontos, eles abrem ali um usuário na plataforma e passam, então, a ter uma esteira de inovação, que é justamente essa, a cada problema que você vai tendo no seu negócio. Então, imagina que em vendas eu tenho uma série de problemas que não me deixam vender mais. E eu vou resolvendo esses problemas fazendo um match com tecnologias e soluções que resolvem cada um deles. Então, a gente hoje trabalha com educação e com plataforma de dados para fazer esse match entre problemas e soluções. E nessa fase, nessa terceira fase do negócio, depois de 7 anos aí, é que a gente entende que tem um modelo mais acertado, que não é só o modelo mais acertado, mas é o modelo que gera mais impacto nos nossos clientes. Né? Porque você tem hoje clientes nossos com 400, 500 colaboradores inovando de maneira descentralizada. Então, em vez de ter 2, 3, 4 projetos de inovação, você está falando de ter 2, 3, 4 projetos de inovação por pessoa. Então, são centenas de projetos de inovação na empresa e que faz com que a empresa se torne com o DNA de uma empresa de tecnologia. Por quê? Empresa de tecnologia não tem área de inovação. Não precisa, porque
a inovação ela permeia a empresa inteira. Então, com esse modelo do distrito, a gente consegue levar os nossos clientes para esse mesmo perfil, ou seja, passam a ser empresas que inovam na empresa inteira. Então, a área de inovação ela acaba sendo muito mais uma orquestradora, ela pode até mudar de nome, porque nas empresas de tecnologia, você não tem área de inovação, mas você tem área de novos negócios. O que é a área de novos negócios? Ela está sempre criando um novo negócio que ainda não está na mão da operação. Está validando no mercado o produto que ainda não está sendo vendido. Então, a área de inovação ela consegue ficar mais estratégica, enquanto a inovação incremental passa a ser dia a dia das pessoas. Espetacular, espetacular. Quer dizer, uma outra conotação, concordo. Quando uma empresa cria uma área de inovação, ela centraliza uma coisa que devia ser, tá na mão de todo mundo, dos gestores em geral, né? Quer queira, quer não, vira gargalo. Então, assim, a gente passa a ser um software, a gente passa a ser uma plataforma de educação e de descentralização da esteira de inovação. Quem pilota é a área de inovação, né? Ou um diretor, uma liderança, mas o uso ele é espalhado pela empresa inteira. Gustavo, deixa eu perguntar uma coisa que é até uma curiosidade. A gente sempre pergunta isso aqui, e é uma área mais difícil porque ainda está um pouco distante, as pessoas têm muita imaginação, criatividade, mas pouca prática, que é o tema do metaverso e a chegada do 5G, né? Como que você acha que a chegada dessas duas tecnologias aí no nosso país pode contribuir para a evolução e aprimoramento das startups? Você acha que isso são buzzwords ou você acha que isso realmente vai mexer no mercado? Não, eu acho que são oportunidades reais, né? São plataformas tecnológicas que viabilizam uma série de empresas e negócios que não existem ainda hoje, tá? Então, da mesma forma, vamos pensar, por que o Uber foi viável? O Uber só foi viável porque tinha lá conectividade num aparelhinho, né, mobile, um celular que tinha acesso à internet e uma antena de GPS. Sem um microcomputador, né, que é o nosso celular, com GPS e conectividade, jamais a empresa do Uber teria sido viável. Ela não existiria. Da mesma forma, a gente passa a ter agora novas empresas, novos produtos que só vão ser viáveis a partir do metaverso e do 5G. Tá? Então, assim, o 5G ele traz, né, uma melhoria enorme de conectividade que vai possibilitar cirurgias, né, remotas, vai possibilitar uma série de negócios. Carro autônomo, uma série de coisas que não eram possíveis. E o metaverso também traz uma possibilidade muito diferente, né? Porque hoje você tem, por exemplo, vamos pegar aqui, nós estamos lá no e-commerce. Você pode ter 1.500 pessoas olhando aquele produto ao mesmo tempo no e-commerce. Mas as pessoas não estão se vendo, elas não estão interagindo. No metaverso, você vai estar olhando o produto numa vitrine e você vai olhar para o lado e você vai ver todo mundo que está olhando o mesmo produto com você. E você vai poder conversar com as pessoas. Você vai poder. Então você vira uma experiência muito mais imersiva. Então isso vai trazer também uma nova possibilidade para uma série de coisas. Agora, tem tempo, né? O 5G está muito mais próximo de acontecer, ele viabiliza a conectividade de muito mais coisa, né? Então as casas inteligentes, hospitais inteligentes, toda essa parte de sensor conectado passa a ser viabilizada com 5G. E você tem agora o metaverso, você tem uma empresa como a Meta, que está investindo 10 bi de dólar por ano nisso, sem mesmo ter ainda receita e produto para isso de forma consistente, vamos dizer assim. Mas a gente está vendo que o mundo está investindo e em breve eu acho que vai ser mais realidade aí do que a gente imagina. Bacana, bacana. Gustavo, diante de tantas transformações, você acredita que o intraempreendedorismo é o combustível necessário para que as empresas do setor de saúde possam buscar iniciativas inovadoras? A gente falou um pouco do ecossistema da Distrito, que sem dúvida trabalha o intraempreendedorismo, né? É essencial para que descentralize a inovação. Como realizar ações que tornem os profissionais da saúde intraempreendedores? Como incentivar os colaboradores a buscar novas soluções e pensar fora da caixa? Legal, acho que o intraempreendedorismo é uma engrenagem fundamental, né? Assim como o Corporate Venture Capital, assim como Venture Building, assim como esteiras de inovação aberta. Então, a empresa ela tem que, né, ter várias engrenagens que vão ajudar a transformar o negócio. E o intraempreendedorismo é uma das principais, né, que faz com que os próprios colaboradores que têm um conhecimento muito grande do mercado, muito grande do produto e do serviço, passem a resolver o problema, né? Por que isso é fundamental? Porque senão você fica todo mundo lá afogado na operação, né? Ninguém com tempo nem de
olhar para resolver os problemas, e o intraempreendedorismo, você criar espaço para o intraempreendedorismo, criar agenda de intraempreendedorismo, é basicamente você criar agenda e espaço para que a sua empresa abocanhe, né, as oportunidades que o mercado está dando para ela e que a operação, com a turma afogada lá, não consegue olhar para isso, e até de resolver problemas que também a turma não consegue parar para pensar na solução. Então, e aí o lado bom disso é que fazer empreendedorismo em 2022 é muito mais fácil do que há 5, 10 anos atrás, porque você tem tanta solução e empreendedor lá fora que já criou uma tecnologia, uma startup, um produto para aquilo que você está pensando, que é muito mais fácil hoje em dia no intraempreendedorismo você se unir a esses empreendedores e intraempreender de forma colaborativa, fazendo inovação aberta. Isso te traz muito mais velocidade. No exemplo de Ambev que a gente viu, foi isso que ela fez. Ela intraempreendeu com 2 startups, a Guerin e a Menu.vc, para construir o que é hoje esse ecossistema deles, né? Bacana. E voltando àquele ponto, obviamente a gente tinha que ter uma pergunta sobre dados, né? Como que você enxerga a evolução do uso inteligente de dados? Aqui falo de algoritmos, inteligência artificial, robótica, na área de saúde especificamente. Você acha que essas ferramentas empoderam e dão autonomia aos pacientes para que eles possam viver uma experiência digital verdadeira, que elimina ineficiência, fricções, etc.? Ou você acha que a gente está ainda engatinhando nesse aspecto? A gente está engatinhando ainda, né? Enfim, a gente começa a ter multa agora da LGPD a partir desse mês, em outubro. Isso vai fazer com que as empresas, acho que, movam mais rápido em relação à proteção de dados. Agora a gente tem uma tendência que acho que é irreversível, que é do empoderar o paciente, né? Empoderar o usuário. Então o dado é de propriedade dele, ele sabe onde ele tem o dado e ele permite as empresas usarem ou não esse dado, né? Eventualmente até a algum preço. Então você já tem até exchanges de dados, né? Ou seja, empresas que estão se especializando em vender o seu dado ou monitorar quem é que usa o seu dado e te remunerar por isso. Então, eu acho que essa é uma tendência grande de você ter, obviamente, os players vencedores desse novo mercado são os players que têm o dado no core do processo de tomada de decisão, são os players que conseguem gerar mais dado, né? E criar produtos e serviços com base nisso. Então, é uma questão competitiva e uma tendência global também de empoderar aí o usuário cada vez mais. Agora, para finalizar nossa conversa incrível, Gustavo, tem uma última pergunta. Quais seriam os seus planos para continuar sendo um dos grandes protagonistas dessa mudança aqui no Brasil? Bom, a gente continua investindo aqui muito em dados e tecnologia, né? A gente está nesse momento fazendo um censo com o SoftBank, que é o maior investidor aqui da região, né, na América Latina. Então, queria aproveitar aqui o podcast, chamar as startups todas para se inscreverem, né? Do outro lado dessa história, você tem centenas de venture capitals, dezenas de empresas que estão buscando a sua startup, que estão buscando o seu produto. E se você não se cadastra, a gente não consegue fazer esse match. Então, é gratuito, se cadastre lá, porque atrás disso depois vem uma série de oportunidades. Então, e a nossa visão é essa, é levar cada vez mais educação e trazer o poder dos dados para você fazer o match com o parceiro certo, né? Então, assim, nesse mercado de hoje em dia, nada se faz sozinho, tudo é colaborativo, você ganha muito tempo, é muito mais eficiente se você colabora com alguém que já deu 1, 2 ou 3 passos na direção daquilo que você quer fazer. Então, e a nossa plataforma, ela está aqui para isso, né? A gente quer continuar investindo para trazer essa eficiência para o processo de inovação das empresas. Esse foi o Gustavo Araújo, cofundador e CRO do Distrito, plataforma líder em transformação de pessoas e empresas, considerada também o maior ecossistema de startups do país. Antes do Distrito, Gustavo fundou a Life, Venture Capital de alimentos e bebidas, e fez carreira executiva em empresas de renome como Microsoft, Sony e Whirlpool. Gustavo, muito obrigado por participar do nosso podcast, foi uma conversa incrível, você é um exemplo de empreendedorismo para todos nós. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Que isso, obrigado você, Edu, todo o time aí da iPharma, um prazer estar aqui com vocês. Vamos em frente, tem muita oportunidade para ser trabalhada aí lá fora.